E aí, tudo bem? Que ótimo ter você aqui na nossa mesa de projetos para mais um guia prático da Ford College que está bancando essa nossa jornada de conhecimento. Hoje o clima é de encerramento de um ciclo fundamental. Sabe aquele momento em que meses de pesquisa e um monte de rascunhos finalmente deixam de ser só ideias no papel e viram um pacote técnico redondinho? Pois é, estamos falando da montagem final e da submissão de uma proposta de colaboração em pesquisa. É literalmente onde a teoria encosta na prática e o projeto ganha forma definitiva. Então, bora dar vida a essa invenção? O nosso plano cirúrgico de hoje tem 6 etapas principais: a grande montagem final, as peças do quebra-cabeças, o documento principal, os manuais rápidos, o controle de qualidade e, para fechar, assinatura e próximos passos. Vamos lá! Começando logo pela etapa 1, a grande montagem final e o contexto da nossa jornada. Bom, para construir essa máquina complexa onde cada engrenagem foi ajustada milimetricamente, a gente precisa lembrar de onde viemos. A jornada até aqui foi bem metódica. A gente começou lá na introdução à rede Solana, entendeu como colaborar com os institutos e acabamos de sair de um processo super rigoroso de refinamento e revisão. Todo aquele suor gasto debatendo hipóteses trouxe a gente exatamente para cá, a grande montagem final. Ou seja, acabou o espaço para rascunho solto, tá? O foco agora é 100% em consolidação e clareza. Isso leva a gente para a etapa 2, as peças do quebra-cabeças e os materiais brutos. Antes de ligar as máquinas e começar a apertar os parafusos da proposta, a gente precisa conferir tudo o que foi forjado nas lições anteriores e que agora está espalhado pela bancada. É tipo um inventário de supervivência mesmo. A gente precisa ter em mãos os objetivos de pesquisa priorizados, que funcionam como a bússola do projeto, a matriz de adequação de parceiros, porque você não vai enviar uma peça de trator para quem fabrica relógios, o esqueleto do rascunho estruturado, que é a própria carcaça da invenção, e aquele registro consolidado dos revisores para garantir que nenhum ajuste ficou para trás. Passando para a etapa 3, o documento principal, a verdadeira máquina central da submissão. Com as peças em mãos, é aqui que a gente constrói o motor do negócio. Esse documento é o repositório de toda a inteligência da sua proposta, e ele tem que ser denso o suficiente para aguentar a avaliação de qualquer especialista. O segredo dessa fase é a conversão. Sonhos distantes têm que virar ações explícitas e mensuráveis. Não dá para só escrever "faremos testes". A gente tem que detalhar tudo. A estrutura passa por 1. Definir o resumo e os objetivos. 2. Detalhar a metodologia e o cronograma, tipo qual poder computacional vai precisar e quantas horas de trabalho. E 3. Estabelecer muito claramente o impacto e o orçamento. E olha que detalhe interessante a gente tem aqui, o parágrafo de inovação e impacto. Ele é basicamente a ponte entre o laboratório acadêmico e o mundo real. Ele tem que conectar os seus grandes ideais teóricos aos resultados práticos que o ecossistema Solana está buscando. Esse parágrafo precisa explicar de um jeito brilhante e super direto o que tem de novo na sua abordagem e qual é o ganho prático que vai sair lá no final dessa colaboração. Aí a gente chega num projeto mestre, a matriz de alinhamento. Gente, alinhamento vago é o caminho mais rápido para tomar uma rejeição. Você não pode simplesmente jogar as informações e torcer para o revisor achar conexão. Essa tabela faz o trabalho pesado por eles. Ela pega uma prioridade do instituto, como pesquisa em consenso, mostra exatamente em qual seção isso está na proposta e aponta a referência lá no apêndice. É a prova definitiva de que a sua invenção resolve um problema específico deles. Quem revisa adora não ter que brincar de esconde-esconde com informação crítica. Vamos para a etapa 4, os manuais rápidos, com foco no resumo e nos slides. Dá um passo para trás e pensa no cenário comigo. A galera do Instituto-Alvo é extremamente ocupada, provavelmente movida a muito café e com dezenas de propostas para ler na mesa. Então, se de um lado a proposta principal entrega toda a metodologia densa, os nossos manuais rápidos têm uma função totalmente diferente. Uma página executiva de resumo e uns 6 a 8 slides formam a isca perfeita. Essa leitura rápida tem que convencer a pessoa do valor de sua pesquisa em menos de 2 minutos. Ou seja, menos texto, mais diagramas, gráficos impecáveis e cronogramas visuais que vão direto ao ponto. Entrando na etapa 5, controle de qualidade e os nossos testes de resiliência. Com o equipamento montado, a gente entra na fase implacável de testes para garantir que o pacote de submissão seja a prova de balas. E existe uma regra de ouro inflexível aqui: 80%. Pelo menos 80% das prioridades que o Instituto Parceiro declarou têm que estar mapeadas de forma clara na sua proposta. Se o nível de aderência for menor que isso, o projeto corre um risco enorme de parecer fora de foco. É um limite de sobrevivência básico para ver se o parceiro escolhido realmente faz sentido para o que você quer propor. E tem outro número mágico, 200.
Esse é o limite estrito de palavras tanto para o seu resumo abstrato quanto para aquele parágrafo de impacto. Sabe o famoso teste do fôlego? A métrica é simples. Lê o texto em voz alta, se faltar ar no pulmão para chegar no final da frase sem perder o sentido, é porque a linguagem está cheia de jargão e precisa de edição urgente. Lembre sempre, a clareza sempre vence a complexidade desnecessária. Então, antes de apertar aquele botão de envio, bora passar o checklist de pré-voo. Verifica a legibilidade e a consistência das referências. Dá uma olhada se a formatação do PDF não quebrou nenhum gráfico. Checa se os currículos e os apêndices estão todos lá. E, uma dica de mestre, simula o pacote final no arquivo zip. Imagina descobrir que o arquivo ficou pesado demais para o portal deles bem no último segundo. Tudo tem que estar perfeitamente ajustado. Por fim, chegamos à etapa 6, assinatura e os próximos passos para o lançamento. Depois que todos os testes de qualidade deram sinal verde, é hora do lançamento. A assinatura oficial de um mentor funciona como o selo definitivo de qualidade. Essa validação de fora que atesta que os métodos fazem sentido, que o alinhamento com o alvo é sólido e que o material de divulgação está perfeito para impressionar. Sem isso, a invenção não sai da garagem, sabe? É a confirmação de que o seu trabalho deixou de ser um rascunho e se tornou uma submissão de alto nível. O que deixa a gente com uma pergunta super empolgante na cabeça. Com a proposta aprovada, chancelada e pronta, qual é o próximo passo? Bom, o horizonte se expande. Toda essa estruturação teórica abre caminho para colocar a mão na massa na parte tecnológica. É o prelúdio perfeito para a gente começar a explorar a sintaxe do Rust e os tipos básicos, onde toda essa teoria incrível do documento finalmente vai virar código funcional. A jornada está só começando. Muito bem, a gente chegou ao fim dessa análise de montagem estrutural. Eu espero que o processo de formatação e validação das propostas tenha ficado bem claro por aí. Lembrando que esse material foi criado pela Ford College, que se dedica justamente a fomentar esse aprendizado mais avançado. Para continuar desbravando a Web3 e turbinar seus conhecimentos técnicos, é só dar um pulo no site ford.college. A trilha de inovação nunca para. Um excelente trabalho e a gente se vê no próximo nível da nossa exploração técnica. Até mais!